Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei. Fui rebelde, fugi do Senhor. Olá, meus ouvintes, esse é o seu devocional, o devocional do Temor e Tremor. E hoje, eu, Maeli Mesquita, irei encerrar essa semana, que nós estivemos aqui falando de João Calvino, trazendo os devocionais e a oração de João Calvino. E eu peço a você agora que feche os seus olhos, nós iremos orar para então finalizar essa semana com o último devocional desse grande homem de Deus. Então coloque seu coração logo diante do Senhor. Fique aí no seu cantinho, quieto, que nós iremos agora meditar naquilo que ele tem a falar, apontando sempre para a glória de Deus, apontando sempre para a pessoa de Cristo, apontando sempre para aquilo que é essencial, que é a palavra e essa união com a Trindade. Oremos. Grandioso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana, Pai. Obrigado por chegarmos, ó Deus, até o sábado. Obrigado pelo nosso trabalho, pelo nosso cotidiano, pela nossa rotina, Senhor, que o Senhor sempre tem nos protegido e nos dado força para concluir nossas tarefas, tudo para a Tua glória. Pai Santo, que cada ouvinte, e também a mim, nós possamos agora Te ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar através, ó Deus, dos devocionais que João Calvino há muito tempo escreveu e que hoje nós podemos meditar nesses devocionais, nessas orações e retirar, ó Deus, proveito disso através, ó Pai, de meditações sérias, centradas, ó Deus, na palavra de Deus. Pai Santo, nós só queremos, ó Deus, Te sentir e levar, ó Deus, conosco a Tua palavra, para onde quer que formos. Mostra também, ó Deus, o Teu caráter santo, o Teu caráter, Pai, em nossas vidas, para que nós possamos provar do Senhor, que é bom e justo. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje, nosso devocional, o devocional de número 18 de João Calvino, e eu espero que você já tenha aí se acostumado a procurar um pouco mais sobre João Calvino. Toda a semana foi recheada de muita informação boa e de devocionais, palavras fortes, edificantes, impactantes. Até hoje eu estou impactada, estou tremendo com o devocional do Evaí. E também da Kathleen também, e desde já que agradecer a presença da Kathleen durante essa semana, ela que agora é um membro da nossa equipe, e eu peço que vocês, como sempre eu peço, que vocês orem por nós, mas vamos deixar de enrolação e vamos para o nosso devocional. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Então vamos para o devocional de número 18, que diz o poder de Deus. Abra sua Bíblia no profeta Amós, em Amós, capítulo 7, versículo 14. O bom desses devocionais da semana que quem não é acostumado a estar nos profetas menores, tá aí, voltando a encontrar na sua Bíblia profetas menores. E são bem menores mesmo, porque são capítulos curtinhos, mas que tem um grande valor. Se você nunca leu o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é bom que você comece a ler. É um desafio aqui para você, viu? Ler a Bíblia todinha. E principalmente o Antigo Testamento e as partes das genealogias. Mas vamos lá. Amós, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos falar sobre o poder de Deus. E o versículo diz assim: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Aleluia. Que versículo lindo. E o artigo o devocional que o João Calvino preparou é justamente esse. Diz assim: o profeta descreve o poder de Deus em termos gerais de modo a impactar fortemente os seus ouvintes, para que não rejeitem imprudentemente os termos com que antes os ameaçara acerca da ruína iminente deles. Pois assim dissera: eis que Deus golpeará a terra e ela estremecerá,
Isso era algo especial, mas como o povo se recusava a ouvir essas ameaças, o profeta, à guisa de informação, descreve admiravelmente o poder de Deus. É como se ele dissesse: dai ouvidos às denúncias de Deus, pois ele me cingiu com o manto de sua autoridade e ordenou-me que vos atemorizasse, expondo-vos o vosso castigo. Sabei que tereis de tratar com o próprio Deus, cuja majestade poderia fazer todos vós e tudo quanto sois estremecer. É somente pelo seu poder que existis, e a hora que lhe aprouver, retirará o seu espírito, e assim o mundo inteiro, do qual não passais de mínimas partículas, se extinguirá inapelavelmente. Ora, visto que somente Ele é Deus, que o vosso vigor não é senão momentâneo, e que esse seu grande poder, cuja prova Ele vos dá na ordem da natureza toda, é patente à vossa vista. Como é possível serdes tão desatenciosos? A oração de João Calvino, que em seguida ele faz, também traz uma grande reflexão. No artigo, você pode ver, ele coloca toda a sua interpretação acerca daquilo que realmente Amós queria falar para o povo. Que eles entendessem a grandeza do Deus que estava falando acerca dos seus pecados. De que nós, como seres humanos, somos muito falhos, pequenos, somos partículas muito pequenas, minúsculas, diante de um Deus tão grande. E na oração, João Calvino faz o seguinte apelo. Ele diz assim: concede-me, ó Deus onipotente, que assim como nos mostras com provas tão notáveis que tudo está sob o teu domínio e que nós, que vivemos neste mundo somente por tua mercê, somos como nada, pois num átimo bem podes nos aniquilar. Concede que, conscientes do teu poder, temamos reverentemente a tua mão e nos consagremos totalmente à tua glória. E do mesmo modo como amorosamente te ofereceste a nós como Pai, sejamos atraídos por esse amor. Rendemo-nos integralmente a ti, como obediência voluntária, que por toda a vida não nos empenhemos senão em glorificar o teu nome, pois nos remiste mediante o teu Filho unigênito, para gozarmos também por meio dele da herança eternal acumulada para nós no céu. Amém. Essa é a oração de João Calvino. Teu sangue verteu e agora sou digno de ser chamado filho de Deus, não por obras, não por nada que eu mesmo. Então, meus amados, vamos então meditar agora. Vamos tirar alguns aprendizados desse devocional, desse artigo e dessa oração de João Calvino. Uma das coisas que eu quero pontuar, primeiramente, é como ele traz esse versículo, né? O versículo de Amós do capítulo 7, versículo 14. Ele diz: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbora fundou a terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. E aqui a palavra Senhor está bem em maiúsculo, em caixa alta, e isso demonstra que está falando de Yahvé, é o próprio Deus, o Deus soberano, o Deus criador, o Yehoah, né? Então, nós estamos falando, ele está falando aqui do Deus soberano, ele quer mostrar a grandeza do Deus que o judeu sabe quem é, que é o Yehoah, né? Eu não sei pronunciar, quem é bom com hebraico é a Kathleen, não sou eu. Mas ele quer demonstrar para o judeu que ele sabe quem é esse Deus. É esse Deus lá do passado, aquele que o Deus criador, o Deus todo-poderoso que tirou o povo hebreu do Egito, o Deus das maravilhas, o Deus soberano, grande e imutável. Ele quer demonstrar justamente esse impacto para o povo, que esse é o Deus grande que está ameaçando no sentido de corrigir o pecado do seu povo. É esse Deus todo-poderoso que está tratando com o seu povo. Não é um Deus água com açúcar, não é um Deus montado pela mente humana. É o Deus criador soberano que está tratando com o seu povo. E ele edifica as suas câmaras no céu. Ele mora no céu. Ele está acima de todo e qualquer pensamento. Ele está elevado, ele é supremo.
E assim como nós sabemos, e aqui vem uma outra questão, ele está demonstrando que esse é o Senhor, né? A primeira coisa que vamos aprender ele está demonstrando que esse é o Senhor que trata com o seu povo que é tão pequeno. Então, ele é o Senhor, aquele que é conhecido pelo seu povo e está tratando com ele nesse momento. Então, a segunda coisa é os atributos de Deus. Nós vemos aqui como se ele quisesse mostrar justamente isso, que esse Deus que possui atributos acima dos nossos, e esses atributos, como nós costumamos falar, são revelados a nós, e nós entendemos isso, que Deus se revela e também se esconde, né? Mas esse Deus que se revela, mesmo nos revelando a ponto de nós entendermos esses seus atributos, ainda assim é soberano, supremo, e nós não temos como compreender a dimensão também de cada atributo, de tão grande e perfeito que eles são, porque eles são a essência do próprio Deus. Eles são isso. Deus não age com justiça, ele é a própria justiça. Ele não age com bondade, ele é a própria bondade. Ele não age com amor, ele é o próprio amor. E aqui João Calvino justamente traz isso. Ele traz a interpretação daquilo que o profeta quer dizer ao seu povo. Dai ouvidos às denúncias de Deus, pois ele me cingiu com um manto de sua autoridade. Ou seja, o próprio Deus está mandando falar isso para vocês. E ordenou-me que vos atemorizasse, expondo-vos o vosso castigo. Atemorizasse. Qual a intenção aqui de João Calvino? É para que o povo entendesse que é esse Deus grande, imutável, santo, criador, soberano. Ele está tratando com o seu povo. Aqui fica um parêntese, vamos fazer um parêntese, vamos trazer isso para o nosso cotidiano. Quantas vezes você temeu? Quantas vezes você tremeu? Quando você se ajoelhou e sentiu, eu não posso falar com Deus. Eu não estou falando aqui de culpa. Mas é quando nós sentimos o nosso pecado. Mesmo quando a gente passasse... Eu acho que é justamente isso. Quem passa semanas tentando se consagrar, fazer um jejum, quando se ajoelha, eu não sei você, mas eu sinto isso. É como se eu sentisse mais ainda os meus pecados e dissesse, eu não posso estar aqui, a não ser pela sua graça. É como se com uma mão, né, como o pregador costuma falar, com uma mão ele me oferece a sua justiça e a sua santidade, me dando o temor, mas com a outra mão ele me oferece a sua graça, me fazendo chegar até ele. E aqui o Calvino tenta fazer isso, ele tenta mostrar, interpretando aquilo que o profeta falou, para que vos atemorizasse, expondo-vos o vosso castigo. Sabei que tereis de tratar com o próprio Deus, cuja majestade poderia fazer de todos vós e tudo quanto sois estremecer. É somente pelo seu poder que existis. E a hora que lhe aprouver, retirará o seu espírito. E assim o mundo inteiro, do qual não passais de mínimas partículas, se extinguirá inapelavelmente. E aqui nós vamos trazer mais um ponto agora para o nosso cotidiano. Ele diz, mas aqui fala de mínimas partículas, né? E que nós não passamos disso diante de Deus. O que é um vírus? Um vírus é uma partícula muito, muito pequena, que nós não podemos ver e que tem nos causado temor. Nós estamos presos em nossas casas, estamos vivendo um novo ritmo, um novo modo, e nós tememos um vírus, que realmente pode nos tirar a vida. E aí eu me lembro das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que fala, vocês temem quem pode tirar a vida, temer aquele que pode vos lançar no inferno. Ora, quem é o nosso Senhor, senão o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, justo, santo e perfeito? Nós devíamos estar como esse povo e devíamos fazer a oração de Calvino e pedir para que toda a nossa vida nós nos empenhamos senão em glorificar o Senhor. Por quê? Porque nós tememos um vírus. E por que não temeríamos, então, o grande Deus? Que não é uma partícula minúscula, não. É um grande Deus. Um grande, imenso e imensurável. Não podemos medir nenhum de seus atributos. Porque qualquer coisa que nós pensemos dele, ele é ainda além daquilo que nós pensamos. Ele é o Deus que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e derrama sobre a terra. E Senhor é o seu nome. Se ele é Senhor, nós somos servos. E a oração de Calvino, continuando, é que não nos empenhemos senão em glorificar o teu nome.
pois nos remiste mediante o teu Filho. Ainda somos comprados pelo teu Filho. Ainda somos salvos por ele, unigênito, para gozarmos também, por meio dele, da herança eterna acumulada para nós no céu. Nos empenhemos, porque ele tem nos mostrado tão grande amor, um Deus tão grande, tão santo e tão justo, e demonstrou tamanha graça e amor e misericórdia através de seu Filho, nos resgatando para ele. Que quando você for orar, e quando eu for orar também, que nós possamos entender o tamanho do nosso Deus, e que ele atua em todas as esferas, e fazer tremer, fazer atemorizar, porque Deus trata sim do pecador, ele trata, e um dia nós estaremos sim diante dele, todos nós, crentes ou não crentes, filhos da ira, filhos de Deus, estaremos diante dele. E alguns eles dirão, a eles ele dirá, venham benditos de meu Pai, e outros eles dizem, não, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E para esses, o lago de fogo, a morte eterna estará preparada. O Deus grande e soberano, o Senhor, o que criou todas as coisas, ele um dia nos tratará através de seu Filho num grande trono. Pensemos na grandeza de Deus, no quanto ele é magnífico. E tememos, porque ele trata, sim, do nosso pecado. Eu espero que você entenda o tamanho de Deus e se aplique a conhecer esse Deus, os atributos de Deus. Buscai a conhecer o Senhor. Que você não se glorie na sua força e nem no seu conhecimento, mas em saber quem é o Senhor. Amém. Vamos orar. Esse vai ser o devocional mais longo que você possa ter já ouvido. Oremos. Santo Deus e Pai, que o teu nome seja engrandecido, Pai. Que nós possamos demonstrar o tamanho da tua glória e da tua grandeza e que nos apliquemos apenas a revelar a tua glória a essa geração. Venha, ó Deus, com tua mão, venha, ó Deus, com tua graça. E derrama sobre nós, ó Pai, o teu Espírito, para que possamos, ó Deus, andar em temor e possamos te conhecer, ó Deus, a cada um dos teus atributos. Não apenas, ó Deus, conhecer racionalmente, mas que tudo isso passe da nossa mente para o coração, para o nosso cotidiano. Nós possamos provar a tua bondade, graça, grandeza, justiça, Pai. Nós possamos provar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor é. Provar e ver de que o Senhor é bom. Que a glória, ó Deus, seja sempre dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. E é isso. Tenha um bom final de semana e até a próxima semana. Não esquece de compartilhar também esse devocional. Beijos e até a próxima.